O nome Titanic tornou-se um símbolo de maldição. Declarado inafundável, o navio sofreu um desastre em sua primeira viagem, tornando-se uma catástrofe de escala mundial. Seu destino, pode-se dizer, estava fadado desde o início. Maus presságios e erros críticos o acompanharam desde sua criação até o desenrolar da tragédia. Desde chaves perdidas até um iceberg não avistado. Tudo isso foram elos de uma cadeia de fatalidades absurdas. Encontramos 20 fotos misteriosas que lançarão luz sobre o grande drama do início do século XX. Vamos começar a exibição. As emoções alegres dos passageiros ao embarcar no Titanic eram tão contrastantes em comparação com o que os aguardava. As pessoas estavam entusiasmadas com o enorme novo transatlântico, animadas com a nova viagem. E esse foi um momento de despedida tocante com entes queridos, para muitos o último. A elite da sociedade compunha o número de passageiros da primeira classe, 144 pessoas, incluindo damas da alta sociedade em rendas, cetim e penas, e cavalheiros em smokings e ternos. Figuras proeminentes, incluindo os milionários americanos Benjamin Guggenheim e John Jacob Astor. Eles desfrutavam do luxo das instalações e serviços, da cozinha requintada e dos passeios no convés superior. As cabines para passageiros da segunda e terceira classes, que eram pequenos funcionários, servos, trabalhadores ou imigrantes, eram muito mais simples, assim como suas roupas. Mulheres em saias longas e blusas coloridas, homens em calças e blusas de trabalho se destacavam drasticamente de seus vizinhos de cima. Eles foram acomodados em condições espartanas, de acordo com seu status socioeconômico. Apesar das marcantes diferenças nas condições de vida, esses passageiros compartilhavam a esperança comum de uma viagem bem-sucedida. É triste pensar que, acenando adeus à OS que ficavam, eles se voltaram para seu destino iminente e terríveis espetáculos e sentimentos angustiantes os aguardavam. O Titanic quase começou sua jornada fatídica com um acidente. No porto de Southampton, a equipe quase conseguiu evitar uma colisão com o navio New York, que estava próximo. Devido à greve de carvão no porto, muitos grandes navios ancorados estavam acumulados nas proximidades. O risco acompanhou o Titanic a cada passo, e seu tamanho e a potência de suas hélices quase causaram um mau serviço. Na manhã do dia 10 de abril de 1912, ao manobrar para fora do porto em sua viagem inaugural com a ajuda de rebocadores, o transatlântico começou a se mover a uma velocidade de 6 nós, e ao passar por outros navios, criou uma forte agitação com suas dimensões. Como resultado, os cabos do New York se romperam, e ele começou a derivar livremente, sendo atraído para o Titanic. Parecia que a colisão era inevitável, mas as ações rápidas do capitão Smith e do piloto do rebocador Vulcan, George Bowyer, evitaram um começo catastrófico. Agora me diga, isso foi um presságio preocupante? Os testes são cruciais para qualquer navio. O teste do Titanic foi planejado para o 1º de abril de 1912, mas teve que ser adiado para o dia seguinte devido ao mau tempo. A agenda apertada significava que o Titanic tinha um dia a menos em Southampton para se preparar adequadamente para a primeira viagem. No 2º de abril, o dia estava claro, e o Titanic, com sua equipe de trabalhadores, foguistas, lubrificadores, bombeiros e engenheiros, iniciou os testes. É interessante porque, apesar da importância deste evento, a equipe principal da viagem e o projetista Thomas Andrews, o diretor executivo do estaleiro Harland & Wolff e representantes do ministério estavam ausentes. Os primeiros testes duraram cerca de 12 horas em um cronograma reduzido e com uma equipe reduzida, em condições atípicas considerando a longa viagem transatlântica que se seguia. Você não acha isso estranho e até alarmante? Avaliar a manobrabilidade, a velocidade e a capacidade de parada do navio, isso não é tudo. Por exemplo, o teste mais importante, a parada de emergência em velocidade máxima, levou o Titanic a percorrer cerca de 800 metros a uma velocidade máxima de 20 nós. O Titanic deixou Southampton, deixando para trás oportunidades perdidas para um bom treinamento. Todos os erros trágicos e falhas pareciam se reunir aqui, selando o destino do navio. A destruição do Titanic poderia ter ocorrido por outra razão. Antes de partir, um incidente ocorreu no compartimento de combustível. O carvão em um dos depósitos frios número 6 pegou fogo. Se o navio tivesse atrasado a viagem para corrigir os problemas, tudo poderia ter sido diferente. Mas o transatlântico partiu em sua viagem fatal com um grande problema interno. O carvão estava lentamente queimando. A tripulação sabia disso quando o navio deixou Belfast.
Os pesquisadores acreditam que esse incêndio pode ter enfraquecido as seções do casco e tornar o navio mais vulnerável ao impacto com o iceberg. O calor intenso do fogo poderia ter tornado o casco de aço quebradiço. Esta teoria é apoiada por fotografias recentemente descobertas. Vê-se marcas escuras no casco, perto do local onde mais tarde o iceberg deixaria sua marca. Relata-se que o carvão no depósito pegou fogo 10 dias antes do Titanic deixar a Inglaterra e continuou queimando durante o resto da viagem. Um incêndio prolongado poderia comprometer a integridade estrutural do navio. Imagine-o navegando como um ferro quente na água gelada. Os oficiais sabiam do incêndio, mas aparentemente recusaram-se a acreditar que o fogo poderia contribuir para o naufrágio. Um incêndio em um depósito de carvão não era incomum para os navios daquela época. Eles afirmavam que o fogo estava contido e havia sido extinto antes da colisão com o iceberg. Assim, sempre tinham argumentos prontos para negar sua culpa. A construção do Titanic gerou quase tantas lendas quanto seu naufrágio. Vamos voltar ao estaleiro de onde o Titanic foi lançado. Ao nascer, o navio foi designado com o número de série 401 e o número 3900 e 904 foi gravado em seu casco. Mas aqui também surgiram videntes místicos, que viram algo sinistro no número. Eles sugeriram que o número foi escolhido intencionalmente e tinha um significado simbólico profundo. Refletido em um espelho, esses números transformavam-se nas letras No Pope, não ao Papa, uma mensagem blasfema contra o Papa Romano. Por mais fantasioso que isso pareça, na Harland & Wolff, em Belfast, predominavam trabalhadores católicos, que consideraram a inscrição um mau presságio. Não sabemos como os rumores foram resolvidos, mas outra frase que ressoa faz os cabelos se eriçarem. E se a condenação mística em números soasse como No Hope, sem esperança? Quando alguém menciona o Titanic, imediatamente lhe é atribuído o rótulo inafundável. Ainda não sabemos como ele adquiriu esse apelido duplicativo, mas foi após o naufrágio que ele se fixou permanentemente ao infeliz transatlântico. O Titanic nunca usou oficialmente isso como publicidade. Seus criadores o descreviam nos bastidores como praticamente inafundável. No entanto, esse apelido seria melhor usado para condenar a excessiva autoconfiança e bravata dos proprietários, e não o navio inocente. Uma maravilha técnica que teve azar várias vezes seguidas. Inafundável era a sua sede de superioridade e ganância comercial. Esta relíquia egípcia também viajou pelo oceano. A carga estranha até foi acusada de amaldiçoar a viagem. Embora o artefato não fosse um corpo mumificado, mas apenas uma tábua funerária de madeira pintada, sob a qual uma múmia havia sido colocada outrora. Após o naufrágio, o objeto histórico foi resgatado do fundo do mar e agora está no Museu Britânico. Não sabemos se a maldição da sacerdotisa egípcia teve algum efeito na viagem, mas o que ficou claro é que o navio estava cheio dos personagens e objetos mais estranhos. É inconcebível imaginar que um navio como o Titanic partiu para uma viagem transatlântica sem ter a bordo binóculos. Isso é completamente absurdo. No entanto, eis a história que ocorreu pouco antes da partida. O segundo oficial do Titanic era um certo David Blair, mas apenas alguns dias antes da partida do Titanic, ele foi transferido apressadamente para outro navio. A chave do armário onde os binóculos estavam guardados supostamente foi levada por engano por Blair, o que resultou em um desfecho fatal. A reorganização da equipe que seguiu a substituição em 9 de abril de 1912 resultou na degradação de William Murdoch para primeiro oficial júnior. Blair deixou a equipe e com ele foram as chaves dos binóculos e as chances de evitar a catástrofe. Você acha que isso realmente determinou o que aconteceu ou conta como um exemplo de negligência? Afinal, o transatlântico poderia ter solicitado binóculos em uma das duas paradas onde pegava passageiros, na França e na Irlanda. John Pierpont Morgan, o criador do Titanic, um financista e proprietário de uma grande empresa internacional, estava entre os passageiros que não embarcaram. Nas últimas horas, ele cancelou sua viagem e permaneceu na França. Alguns dizem que ficou em um spa com sua amante ou se recolheu devido à saúde. Nada de especial, um capricho de um homem rico, se não fosse pela catástrofe subsequente. Isso se tornou terreno fértil para rumores incríveis. Supostamente Morgan era parte de uma conspiração e sabia antecipadamente sobre o naufrágio. Além disso, teria contribuído para sua organização. No navio, havia pelo menos 3 empresários muito influentes: John Astor,
Isidor Straus e Benjamin Guggenheim, que se opunham à criação do Federal Reserve dos EUA. Os proponentes dessa teoria acreditam que Morgan planejou a colisão do navio com um iceberg em plena velocidade para eliminar os concorrentes. O cenário já estava pronto. O romance Futilidade de Robertson, publicado em 1898, descreveu detalhadamente um desastre envolvendo um navio inafundável, semelhante ao Titanic. Os teóricos da conspiração realmente acreditam que Morgan convidou essas pessoas para o navio, enquanto ele próprio ordenou à equipe que dirigisse a embarcação para os icebergs em plena velocidade. Você não acha absurdo que a equipe pudesse executar tal ordem? Esta gata chamava-se Jenny, pura encantamento, não é? Havia animais de estimação dos passageiros a bordo do Titanic, que não sofriam de enjoo marítimo, mas Jenny não era uma passageira, e sim um membro da tripulação. Sua responsabilidade era caçar ratos, e ela também passeava livremente pelo navio e era considerada um símbolo de sorte. Nada se sabe sobre seu destino posterior, mas um fato notável permanece. Disse que Jenny pressentiu a tragédia do Titanic. Ela se instalou na cozinha no início de abril de 1912, quando o Titanic estava ancorado em Belfast. E naquela época, Jenny tinha filhotes. Um estivador irlandês, Joseph Mulholland, cuidava deles. Segundo a lenda, no cais em Southampton, ele viu a mãe carregando seus filhotes para a terra um por um. Jenny teria previsto o trágico fim? Talvez a gata tivesse outros motivos, caso contrário, por que ela mesma ficaria a bordo? Outra categoria de passageiros que foi tratada não melhor do que os animais domésticos. Na foto, 8 músicos que permaneceram para sempre a bordo do Titanic. Uma pequena orquestra sob a liderança do violinista Wallace Hartley foi contratada por uma agência que selecionava orquestras para todas as companhias de navegação. Os músicos com idades entre 21 e 32 anos se conheceram no navio e, como profissionais de primeira linha, rapidamente se entrosaram. Durante o naufrágio, assim como em noites comuns, ninguém se preocupava com eles. Não havia pressa em salvá-los, e percebendo isso, eles simplesmente continuaram a tocar. Estavam eles cumprindo sua última missão de acalmar, ou simplesmente não sabiam onde se abrigar nos momentos de desespero. Em suas mãos estavam instrumentos valiosos, e para um músico, separar-se deles é como enfrentar o fim. Desmistificando os mitos do último concerto, foi o próprio capitão quem ordenou que continuassem a tocar, e como a orquestra, que tocava estritamente seguindo partituras, não poderia ter se apresentado no convés envolto em pânico, em uma noite fria sem iluminação, isso significa que os músicos continuaram a tocar no salão até o final. Além disso, eles foram divididos em 2 conjuntos, um quinteto e um trio, ou seja, tocaram em locais diferentes. Enquanto a evacuação acontecia, no salão onde havia um piano, tocavam ragtimes animados, embora todos soubessem que o navio estava condenado e eles com ele. Os últimos passageiros a deixar o navio no bote salva-vidas número 4, por volta da 1h55 da manhã, lembram da melodia Outono. E já ninguém podia dizer se eles tocaram o hino religioso Nearer, My God, to Thee, como uma despedida. Todos os músicos do Titanic pereceram. O corpo do líder foi solenemente sepultado em sua cidade natal perante milhares de enlutados, e o violino foi restaurado. Todos os 8 nomes após aquela noite tornaram-se símbolos de coragem e dedicação à arte. É bem sabido que o navio era a personificação do luxo. Pelo menos, seus passageiros da primeira classe eram a nata da sociedade e encarnavam uma riqueza incalculável. Eles estavam cercados pelas melhores comodidades, equipamentos ultramodernos, viviam em cabines espaçosas, desfrutavam de uma cozinha requintada e de entretenimentos extravagantes, como convém à elite. Suas cabines estavam estrategicamente localizadas mais próximas a AOS botes salva-vidas, e a taxa de sobrevivência foi de cerca de 62%, conforme indicado na análise oficial após a tragédia. Em contraste agudo com essas condições, estava a situação dos passageiros da terceira classe, entre eles, principalmente imigrantes, sonhando com uma nova vida na América. Embora as acomodações para eles parecessem mais confortáveis em comparação com outros navios daquela época, eram modestas e funcionais. As cabines estavam localizadas em partes menos atraentes do navio, tinham formas irregulares, não eram isoladas do barulho e da vibração dos motores. A divisão de classes significava não apenas diferentes níveis de conforto, mas também proximidade de acesso a recursos críticos de salvamento e evacuação.
Barreiras e portões que separavam os espaços da terceira classe do resto do navio dificultaram significativamente o salvamento desses passageiros. Eles não conseguiram acessar os botes salva-vidas a tempo. Isso não foi apenas uma catástrofe no oceano, mas um dramático drama de desigualdade social da época. A questão da vida e morte também foi dividida por classes. Alguns tinham o privilégio de sobreviver, enquanto outros foram condenados à morte. Este tema se tornou o mais discutido em relação à tragédia. Havia muito poucos botes salva-vidas a bordo do Titanic. Ele partiu para a viagem fatídica com apenas 20 botes salva-vidas, um número catastroficamente insuficiente para a quantidade de passageiros e tripulantes. Isso foi excesso de confiança na inafundabilidade ou negligência com os protocolos? De qualquer forma, essa lamentável falta determinou o destino de centenas de pessoas. O número de lugares nos botes salva-vidas a bordo era de 1.178 para uma capacidade total do transatlântico de 3.547 passageiros e tripulantes. Morreram de 1.495 a 1.640 pessoas de 2.225 que estavam a bordo. O projeto do navio previa 48 botes salva-vidas, mas a administração por algum motivo decidiu se contentar com 20. Esse era o mínimo. 16 botes com capacidade para 65 pessoas cada e 4 pequenos botes dobráveis, com capacidade para até 47 pessoas. Ninguém pensou que eles realmente seriam necessários, e até essas capacidades limitadas foram utilizadas de forma imprudente. Os botes salva-vidas lançados ao mar levaram significativamente menos passageiros do que o previsto. O próprio lançamento dos botes salva-vidas, uma operação complicada e demorada, que exigia, em média, 10 minutos por bote. Alguém se apressou durante o naufrágio, e em vez dos 65 lugares devidos, apenas 28 foram ocupados no primeiro bote. Além disso, exercícios de salvamento não foram realizados, e no pânico que se seguiu, já era impossível fazer tudo conforme o planejado. Uma jovem chamada Violet Jessop nasceu na Argentina em 1887, em uma família de imigrantes irlandeses pobres, milagrosamente sobreviveu à tuberculose e tornou-se aeromoça. Sua carreira começou no navio Olympic, um parente do Titanic. Violet teve um destino incomum. Ela sobreviveu a 3 naufrágios. O primeiro ocorreu em 1911, quando o Olympic colidiu com outro grande navio, o Hawke, sofrendo um rompimento abaixo da linha d'água. O navio não afundou e conseguiu retornar à Inglaterra, mas esse incidente poderia ter encerrado sua carreira na navegação. No entanto, Violet continuou trabalhando em transatlânticos e embarcou no Titanic. Naquela fatídica noite, ela já estava na cama após a oração da noite quando ouviu um som alarmante, semelhante a uma broca. Violet pensou que eram exercícios. A própria ideia de um naufrágio parecia-lhe implausível, mas 3 horas depois, ela já estava em um bote salva-vidas. O oficial ordenou que as funcionárias entrassem nos botes primeiro, para mostrar às outras mulheres que eles eram seguros, lembrou Jessop em suas memórias. Durante a Primeira Guerra Mundial, Violet tornou-se novamente enfermeira em um transatlântico militar, o Britannic, gêmeo do Titanic e do Olympic. Que reviravolta do destino, você pode perguntar. Mas desta vez, em 1916, o navio foi atingido por uma mina, e tudo estava muito ruim novamente. O navio estava inclinado para frente, e os botes salva-vidas lançados incorretamente começaram a ser sugados para baixo pelas hélices giratórias, matando 21 pessoas. Violet pulou no oceano tentando se afastar, mas sofreu uma lesão na cabeça ao bater no casco. No entanto, ela sobreviveu e ganhou o título de Violet Inafundável. 3 vezes é o suficiente. O único japonês a bordo do Titanic foi o passageiro da segunda classe Masabumi Hosono, e ele teve a infelicidade de sobreviver. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ele estava no navio em seu retorno ao Japão. Mas ao voltar para casa, encontrou apenas desprezo e censura. Pelas normas asiáticas, teria sido mais nobre morrer como um homem honrado do que sobreviver entre outros, crianças e mulheres, que não conseguiram se salvar. Os compatriotas acusaram Masabumi de ter se salvado de maneira desonrosa. Embora não houvesse provas de suas supostas trapaças, ainda assim, o alto sacrifício é mais valorizado pelos japoneses do que salvar a própria vida em uma tragédia dessa magnitude. Pouco se sabe sobre esse homem depois. Não sabemos se ele sentia vergonha por ter sobrevivido. Esta foto tem uma história incrivelmente trágica.
Os Goodwins eram uma família da classe trabalhadora que embarcou no Titanic na esperança de um futuro brilhante no Novo Mundo. O operador de telegrafia de 42 anos, Frederick, e sua esposa Augusta, de 43 anos, embarcaram com seus 6 filhos. Quando o navio colidiu com o iceberg, a família Goodwin estava no epicentro do pânico. Augusta desesperadamente tentava reunir a família e encontrar um bote salva-vidas para colocá-los ali, apesar de as divisões de classe da época trabalharem contra eles. Augusta e as crianças conseguiram um lugar no bote salva-vidas número 10, mas Frederick foi forçado a permanecer no navio afundando. Os angustiantes minutos os separaram. O casal sabia que talvez nunca mais se visse novamente. No final, os membros sobreviventes da família Goodwin lutaram para sobreviver e morreram na pobreza. Em 1912, o padre Francis Brown recebeu um bilhete de primeira classe para a viagem inaugural do Titanic de Southampton, na Inglaterra, para Queenstown, na Irlanda, um presente de seu tio bispo. Como um ávido fotógrafo amador, Brown capturou muitos momentos inestimáveis a bordo do Titanic, em todos os decks, luxo e pobreza, interiores, passageiros e tripulação. Ele tirou as únicas fotos conhecidas do capitão Edward John Smith, inspecionando os botes salva-vidas. E muitas dessas fotos, tiradas com uma câmera Kodak, se tornaram as últimas imagens de pessoas a bordo, incluindo o próprio navio. A história de Brown difere das demais. Durante a viagem, ele conheceu um casal americano que ofereceu financiar sua continuação até Nova York. No entanto, após consultar seu superior jesuíta, Brown foi instruído a desembarcar em Queenstown, o que ele fez, salvando sua vida e preservando essas fotografias para a história. Um antigo câmera encontrado nas profundezas do oceano revelou algo incrível. Ele continha imagens preservadas que nos deram fotos impressionantes do Titanic afundando, capturadas no momento da catástrofe. Padre Brown não foi a única pessoa que adorava fotografar. Há uma teoria de que um rico passageiro da primeira classe tirou essa foto angustiante. O que você faria se estivesse preso em um navio afundando? Salvaria sua bagagem, tentaria sair do convés ou preservaria momentos para a história? É desconhecido quem era a mulher na foto, se ela sobreviveu e o que ela está tentando salvar em suas mãos, mas a foto captura vividamente o terror que ela, sem dúvida, sentiu enquanto o Titanic afundava nas águas geladas. Você acredita que um filme fotográfico ou placas fotográficas poderiam ser preservados na água do oceano? Você tem certeza de que a foto é do Titanic? Existe uma teoria da conspiração segundo a qual o Titanic foi substituído em sua viagem por um navio irmão. Esse navio existia e era chamado de Britannic. Alegava-se que o objetivo da fraude cuidadosamente planejada era um esquema de seguro para evitar um desastre financeiro. É uma hipótese bastante ousada, mas o Britannic era o terceiro e maior navio da companhia White Star, quase uma cópia de seu infeliz irmão. Os céticos afirmavam que esses dois navios eram assustadoramente semelhantes e que foi o Britannic, disfarçado de Titanic, que foi intencionalmente afundado. Supostamente, os proprietários receberam o dinheiro do seguro e mantiveram o novo navio inafundável intacto. Você concorda que essa teoria realmente não resiste à crítica? Mas aparentemente, mesmo no caso da família titânica, o destino cruel não foi evitado. Ele se abateu sobre todos os 3 transatlânticos, incluindo o Olympic. O Britannic encontrou seu trágico fim na Primeira Guerra Mundial. Em 1916, ele atingiu uma mina e afundou. De uma forma ou de outra, os proprietários não conseguiram manter nenhum de seus valiosos navios. O navio que observava o Titanic afundar e não veio em seu socorro foi o navio a vapor Californian, que estava nas proximidades naquela fatídica noite e, deixando sem resposta os sinais de socorro do Titanic, não tomou nenhuma atitude. No entanto, algumas horas antes da colisão do Titanic com o iceberg, o operador de rádio do Californian enviou um aviso sobre as massas de gelo a todos os navios próximos, incluindo o Titanic. Novamente, por uma coincidência infeliz, a mensagem não chegou ao capitão Smith, porque o operador de rádio Jack Phillips não considerou suficientemente urgente. A comunicação foi mais um erro fatal na cadeia de causas da tragédia. Phillips estava ocupado transmitindo telegramas de passageiros. Ele era um operador experiente com uma taxa de transmissão de 39 palavras por minuto. A média era 18. Tinha celebrado seu 25º aniversário 3 dias antes e já havia sobrevivido a 2 naufrágios. Além disso, na noite anterior, ele e seu colega haviam consertado o transmissor quebrado devido à sobrecarga e estavam bastante exaustos.
A mensagem sobre os icebergs era de natureza colegial e não tinha o prefixo MSG, imediatamente para o capitão. Portanto, Phillips dispensou rudemente o falador. Cale-se, estou trabalhando com Cape Race. Você está interferindo. Você está obstruindo meu sinal. E mesmo depois que o Californian viu os sinais de socorro do Titanic, o carpinteiro de bordo James McGregor até afirmou que viu pessoalmente o navio e os sinais, o operador de rádio saiu do seu turno e o capitão Stanley Lord não tomou medidas para prestar auxílio. A investigação do naufrágio do Titanic mostrou que o Californian poderia ter salvado muitos, se não todos, se tivesse ido em auxílio. E embora acusações formais nunca tenham sido feitas contra o capitão, Stanley Lord passou o resto de sua vida tentando limpar seu nome. Seu navio, ironicamente, encontrou seu trágico fim 3 anos depois. Foi afundado por um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Realmente, a negligência humana não provoca nada além de frustração e raiva. Se você gostou deste episódio e quer ver a próxima parte ou algo semelhante, escreva sobre isso nos comentários.